você já tem um computador, não é? Claro! Olha só! Isso aí não é computador, Donald. Quando é que vai entrar no século XXI? Olha só, veja só. A partir da modernização dos computadores, essas máquinas passaram a ser utilizadas cotidianamente. Entretanto, o funcionamento desses aparelhos é algo pouco conhecido e pouco divulgado. E ainda menos conhecidas são as pesquisas e projetos que estão sendo feitos para criar novos computadores. Atualmente, os projetos de computação quântica merecem um grande destaque por estarem tentando desenvolver uma máquina que funciona não mais à base da física clássica, mas à base da mecânica quântica. Para entender como que funcionam os computadores quânticos, precisamos primeiro entender como funciona o computador convencional. Estes aparelhos, assim como os nossos celulares, os tablets e afins, possuem milhões e milhões de transistores, os quais são a peça fundamental para entender a diferença entre os computadores convencionais e os quânticos. Um transistor comum possui átomos de silício em seu interior e é formado por 3 partes, sendo a primeira e a última de um mesmo tipo, e a intermediária de outro. Por conta da interação entre essas partes, a parte intermediária acaba se tornando negativa, o que impede a passagem de corrente elétrica. Mas, se for aplicada uma diferença de potencial positiva na parte intermediária, há a passagem de elétrons pelo transistor. Esses 2 estados são codificados em uns, quando há passagem de corrente, e zeros, quando não há passagem. Os uns e os zeros são chamados bits, ou dígitos binários, que são a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida em um computador. Na combinação de transistores, criam-se portas lógicas, como a porta E ou a porta OU, que podem ser combinadas para realizarem tarefas mais complicadas, como somar 2 números. Como os bits só podem estar em um dos 2 estados, o computador trabalha sequencialmente. Gordon Moore, cofundador da Intel, notou que o número de transistores em um chip dobrava a cada 2 anos aproximadamente. Para que isso seja possível, o tamanho desse material deve ser reduzido na mesma proporção no mesmo período de tempo. De modo a criar computadores cada vez menores e mais velozes, as empresas seguiram a lei de Moore e, atualmente, a distância entre a entrada e a saída do transistor é de cerca de 5.000 vezes menor que um fio de cabelo. Em um computador quântico, ao invés de bits, passamos a ter qubits ou bits quânticos, sendo que estes são os responsáveis pela nova base dos computadores, a mecânica quântica. Os transistores atômicos mais pesquisados atualmente são feitos à base de um único átomo de fósforo. Esse átomo deve estar sobre uma superfície de átomos de silício 28 e ligado a eletrodos. Nesse caso, o que define ou não a passagem de corrente elétrica é o elétron livre da camada de valência do fósforo e, portanto, carrega a informação quântica. Os elétrons possuem algo chamado spin, propriedade que faz com que essas partículas funcionem como pequenos ímãs, que se alinham a um campo magnético existente. Dependendo de como o elétron se encontra, ele pode estar seguindo a direção do campo magnético, estado de menor energia, chamado de spin down, ou seguindo a direção oposta desse campo, estado de maior energia, chamado de spin up. Entre os 2 eletrodos há uma série de elétrons, porém, todos com menor energia que o elétron em seu estado de spin-up. Dessa forma, quando está nesse estado, o elétron salta do átomo de fósforo, tornando-o positivo em relação ao silício, o que, assim como em um transistor comum, libera a passagem de corrente elétrica. A diferença aparente entre esses transistores atômicos e os comuns é em relação ao tamanho. Entretanto, por aqueles estarem sujeitos à ação dos elétrons, eles seguem a mecânica quântica, e a partir disso, possuem características completamente diferentes. Para se entender um computador quântico, é preciso entender o princípio de Heisenberg e a superposição dos estados quânticos. No universo, toda a matéria se comporta tanto como onda como partícula. No nível visível, a massa do que se observa é grande o suficiente para fazer com que o comprimento de onda seja minúsculo, e dessa forma, não conseguimos analisar o caráter ondulatório do que nos cerca. Entretanto, um elétron possui um comprimento de onda possível de ser detectado em experimentos. Ao se lançar um feixe de elétrons sobre cristais de níquel, que funcionam como uma barreira com 2 fendas, nota-se um padrão de interferência.
Como que ocorre com a água se colocarmos uma barreira com duas fendas em uma bacia e a agitarmos em um dos lados. Os elétrons, dessa forma, não são bolinhas como imaginamos. Apesar de terem um caráter de partícula, eles também funcionam como ondas. Com isso, é possível perceber que um elétron não possui uma posição fixa no espaço, e a sua posição, portanto, é descrita a partir de probabilidades. Se pensarmos ainda nas ondas, lembraremos que elas possuem uma quantidade de movimento, e é aqui que entra o princípio de Heisenberg. Esse princípio nos mostra o quão incerta é a mecânica quântica. Em nível macroscópico, não é possível se medir simultaneamente a posição e a quantidade de movimento da matéria de modo preciso, justamente pela dualidade onda-partícula. Uma teoria fundamental da mecânica quântica é a da superposição dos estados quânticos. De acordo com essa teoria, o elétron de um átomo de hidrogênio, na verdade, não faz uma órbita em volta do núcleo. Ele está em todos os estados possíveis da trajetória ao mesmo tempo, com probabilidade maior de ser encontrado em determinado local. Com uma observação, a superposição se encerra e a posição do elétron é encontrada naquele momento. Mas, sem observações, ele está em todos os estados ao mesmo tempo. Uma analogia para explicar esse fenômeno é o gato de Schrödinger. Imagine que se coloque um gato junto a uma bomba de pressão silenciosa em uma caixa. Se não abrirmos a caixa, não saberemos se a bomba chegou a explodir e, portanto, não saberemos se o gato está vivo ou morto. Dessa forma, enquanto não abrirmos a caixa, o gato encontra-se tanto vivo quanto morto, ou seja, está em uma superposição de estados, assim como o elétron do átomo de hidrogênio, enquanto não há nenhuma observação. Em um computador quântico, portanto, seus elétrons encontram-se, se não observados, em um estado de superposição, tendo seu spin para cima, para baixo ou em qualquer estado entre esses dois ao mesmo tempo. Ou seja, os qubits assumem tanto 0 quanto 1 em certos momentos. Com isso, a lógica de cálculo de um computador quântico é feita em paralelo, por ele estar medindo todas as probabilidades de um problema simultaneamente, o que torna o tempo de resolução significativamente menor. Algo curioso sobre a potência dos computadores quânticos é que, por conta da relação entre os estados, o número de estados que um computador quântico pode assumir é o quadrado do número de estados que um computador convencional pode assumir. A maior aplicação dos computadores quânticos seria na criptografia. Esse processo baseia-se na criação de códigos através de números primos. Na multiplicação de números primos, gera-se um número maior, o qual passa a ser um código criptografado. De modo a se descobrir a mensagem criptografada, é preciso fatorar o número gerado, de forma a se obter os números primos do começo. O processo de divisão é mais complexo que o da multiplicação. Os computadores se baseiam nos caminhos lógicos criados pelos transistores para poderem fatorar este número. E como já foi dito, um computador quântico, por trabalhar em paralelo, faria toda a fatoração em um tempo muito menor se comparado a um computador convencional. O poder dos computadores quânticos, por enquanto, será amplamente desfrutado pelos matemáticos e militares, pela necessidade destes de obter uma máquina excelente em criptografia. Mas, com toda essa tecnologia, será que os computadores quânticos serão utilizados da mesma forma que os computadores convencionais?